convosco, irmãos. Amém. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui ministrando mais um culto dos jovens. Estou muito feliz de estar participando mais uma cabana com os irmãos. Estou muito feliz porque a cabana até aqui tem sido maravilhosa. Eu tenho sentido a presença de Deus em todos os momentos, em todos os cultos que têm sido aqui. E quero dizer que isso é muito bom, é muito renovante você sentir isso. Isso nos renova e eu tenho certeza que quando Deus ele olha para a gente e vê que o que está no nosso coração é sincero, ele se agrada muito. Amém. E como é bom estar na presença de Deus. É verdade. Quando você fica, tipo, quando eu passo as cabanas, né, você somente vem no sábado, nas outras festividades. E querendo ou não, você sente falta, porque você estava todo dia ali adorando a Deus na igreja, você estava cantando e louvando, e quando eu passo as cabanas, aquilo meio que parece estar faltando alguma coisa. Mas é normal, porque é muito bom estar nas cabanas e participar com todos os irmãos. O culto dos jovens, o tema de hoje, desse culto, vai ser despertar. E, de certa forma, despertar seriam aqueles que estão mortos espiritualmente. Às vezes a gente não sabe que está morto espiritualmente. A gente, às vezes, não sabe nem o que está passando por dentro da gente no mundo espiritual, de forma espiritual. Mas o que seria um morto espiritualmente? Seria aquela pessoa que vem na igreja, só que ela está meio que no automático. Ela não sente tanta presença de Deus, ela só está ali porque é meio que ela vem no automático. Ela ouve a palavra de Deus, mas ela já está acostumada porque já ouviu outros sábados. Ela ouve o louvor, não se emociona porque já ouviu outro sábado. Então aquilo não faz muita diferença. E eu estou falando aqui, mas todos nós podemos estar dessa forma, e nós não sabemos. Então o que nós temos que fazer é orar a Deus e pedir para Ele nos despertar, porque o dia dele está próximo. E se continuarmos assim, dessa forma, levando de qualquer jeito, a gente não vai conseguir ouvir o som da trombeta. Então, que nós devemos pedir para Deus, para nos despertarmos e poder enxergar o que está faltando na gente. Porque somente Deus pode nos mostrar. Agora nós vamos entoar louvores ao Senhor. Levantar
eu não estou fazendo as cabanas esse ano, mas cada coisa tem o seu momento, tem o seu propósito, e Deus é que sabe de todas as coisas. Mas estou feliz de poder ter vindo aqui praticamente todos os dias aqui de culto no pôr do sol, e de poder estar participando desse culto aqui, no primeiro dia, e participar também do encerramento da festividade. Falando do tema do culto, né? Despertai-vos. E o sentido de despertar pode ser de várias coisas. A gente às vezes pode estar vindo todo dia aqui no sábado, na comunidade, participando do culto, e às vezes a gente precisa despertar em alguma coisa na nossa vida. E Deus, ele fala com a gente, mas a gente não está nem prestando atenção às vezes. Às vezes a gente precisa de um toque de Deus, de um irmão às vezes, da palavra de Deus, para a gente despertar em alguma coisa na nossa vida. Eu vou ler apenas um versículo aqui, no livro de Efésios, Efésios 5:14. São versículos bons, não precisa nem levantar, não pode ficar sentado e saber também não. É o texto que fala assim, pelo qual diz: desperta-te tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Yehoshua te iluminará. A partir desse texto aqui, ele mostra que às vezes uma pessoa que ela precisa ser despertada de alguma coisa, ela está como alguém que está morto, ela está no mundo dos mortos ali, está como morto. Precisa do Senhor Yehoshua chegar nele e falar assim: você que está dormindo, desperta, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso daqui, você precisa melhorar, precisa fazer aquela coisa, ser melhor nesse aspecto da sua vida, naquele outro aspecto. E às vezes a gente está assim como morto. Deus está pedindo alguma coisa da gente e a gente está morto lá. Está acontecendo alguma coisa, a gente não desperta para aquilo que está acontecendo. Eu separei alguns exemplos aqui na Escritura de alguns homens que eles tiveram que despertar em algum momento. E nesse caso aqui, destes homens, que tem duas situações. Tem aquela situação de a gente vem na igreja todo dia, a gente lê a Bíblia, a gente cultua a Deus, mas às vezes tem coisas que a gente faz na nossa vida que a gente nem percebe que a gente está fazendo errado. A gente vem aqui na igreja, a gente canta louvor, a gente ora, mas a gente pôs o pé dali para fora, a gente muda. Quando a gente põe o pé daqui para dentro, aí todo mundo é bonzinho, todo mundo tem bons pensamentos, quer fazer coisas boas, quer adorar o Deus da melhor forma, mas às vezes parece que aconteceu alguma coisa. A gente pôs o pé para fora, porque a gente aprendeu aqui, a metade a gente já nem lembra mais. Aí vai passando a semana e a gente vai lembrando cada vez menos. Aí chega no próximo Shabbat, eu estou aqui para adorar a Deus, eu estou aqui para louvar a Deus, só que na semana eu não fiz nada disso. Eu só deixo para fazer aqui no dia de sábado, ou em alguma festividade. É lua nova, é nas cabanas, eu me lembro de Deus. Uma semana eu me lembro de Deus, porque uma semana eu estou aqui, mas e nos outros dias? No meu trabalho, na rua, na escola, quando eu estou com os meus amigos, será que eu lembro de Deus? Eu ouvi uma frase uma vez que o Evangelho, ele é como se fosse um mendigo que encontrou pão, e ele foi e disse para outro mendigo aonde ele encontrou o pão. O importante não é quem leva a mensagem, o importante é a mensagem. A gente vem aqui no Shabbat, diz que a palavra de Deus é como um pão. Eu venho aqui, é como se eu pegasse um pão. Eu saio dali para fora, eu estou levando um pão. Mas quando eu saio com esse pão, eu faço o quê? Eu pego e jogo fora o pão, aí no outro sábado eu venho e pego mais. Ou eu pego o pão, levo para casa e não reparto esse pão com ninguém. Porque a palavra de Deus é um pão. Eu venho aqui para me alimentar, eu saio lá fora, eu também preciso alimentar as outras pessoas. Às vezes eu não estou desperto para isso. Eu acho que eu estou aqui vindo adorar a Deus, eu canto, eu oro, eu guardo a festividade, mas lá fora eu não falo de Deus, eu não falo o quanto Ele é bom, eu não falo da mensagem que eu ouvi aqui no Shabbat. As mensagens que a gente escuta aqui são mensagens que transformam as vidas das pessoas. Mas e quando eu saio lá, essa mesma mensagem que transformou a minha vida, eu levo ela para outras pessoas para elas também serem transformadas? Então, às vezes, a gente precisa despertar sobre essas coisas aqui que acontecem. E na nossa vida, às vezes, a gente não se atenta para essas coisas porque a gente vive como se não tivesse um propósito. Eu venho para a igreja, eu oro, esse aqui é o propósito de Deus para a minha vida. Mas será que é só isso? Às vezes, eu estou só numa zona de conforto. Eu vim aqui adorar a Deus, conhecer o Deus verdadeiro, para mim é uma zona de conforto. Eu vim aqui, eu faço o que Deus pediu e está tudo certo. É uma zona de conforto, mas será que é só isso que Ele quer de mim? Nos exemplos da escritura que eu vi, tem, por exemplo, José. Ele vivia uma vida tranquila com o pai dele, de repente tudo muda. Ele vai como escravo ali por Egito, diz que é uma terra estrangeira, uma língua que ele não conhecia. Mas
na adversidade. Ele foi tirado da zona de conforto dele. Mas só que na adversidade ele foi fiel a Deus. Ele foi como escravo. Na primeira oportunidade que ele tinha de errar, o que ele fez? Ele continuou sendo fiel. Comparado com José, foi Davi. Davi era um rei, tinha tudo o que ele precisava. Estava lá no palácio dele, em determinado dia, ele olhou pela janela, viu uma mulher, cobiçou ela, maquinou o mal e cumpriu o mal. Aonde José, como escravo, ele foi vitorioso, Davi como rei, ele caiu. Porque José, mesmo no deserto, mesmo vendo ali no Egito como escravo, ele tinha um propósito de vida. Ele sabia qual era o caminho dele. Davi, vendo como rei, ele ficou na zona de conforto dele. E é nessa hora que o adversário vai atrás de você. Quando você está na sua zona de conforto, você está achando que está fazendo tudo certinho, está adorando a Deus, é nessa hora que o adversário joga o laço. E se você não estiver desperto, não tiver um foco no caminho que você precisa seguir, é essa hora que você cai. Um sendo rei caiu, o outro sendo escravo foi vitorioso. Porque um tinha sempre foco no caminho que ele devia seguir. E Davi, ele pecou, mas ele é alguém que se desviou do caminho, mas depois ele voltou para o caminho. Contanto que no dos Salmos ele fala assim: como é feliz aquele que tem o seu pecado perdoado. Para você ver que você pode desviar do caminho, mas quando Deus toca em você e te desperta, se você ouvir a voz dele, ele te coloca de volta no caminho e ele te abençoa. Da mesma forma, você pode ver a história de Jó. Jó, ele foi fiel a Deus no muito e depois ele foi fiel a Deus de novo. Mas ele foi fiel a Deus no quê? No pouco? Não. Jó foi fiel a Deus no nada, porque tudo que ele tinha, ele perdeu. Tinha filhos? Perdeu. Tinha riqueza? Perdeu também. Tinha saúde? Perdeu também. Ele foi fiel no muito, mas no nada ele também foi fiel a Deus. No contrário, você pode ver Salomão. Tinha sabedoria, tinha riqueza, tinha poder, tinha paz. E no final o que ele fez? Ele caiu, porque ele estava na zona de conforto dele. Deus já tinha dado tudo o que ele precisava. Aí ele falou assim: eu não queria mais esposa. Agora que eu tenho muitas esposas, eu tenho que agradar elas também. Algumas delas são pagãs, ali adoram para os deuses. Eu vou lá, crio um tempo para o Deus dela para agradar ela. De vez em quando eu vou lá oferecer um sacrifício também. E sem perceber, o homem que era sábio, ele tinha uma sabedoria que era divina, não era qualquer sabedoria. Não foi por estudar que ele tinha sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Mas ele se deixou na zona de conforto dele. Ele não despertou o que estava acontecendo. Contanto que a vida dele foi mudando da água para o vinho no mau sentido, e ele nem despertou para isso. E no final ele caiu. Aonde Jó, no nada, ele conseguiu ser fiel a Deus, Salomão no tempo não conseguiu. Na história de Jó, você vê que em determinado momento, Jó ele questiona a Deus porque daquilo que estava acontecendo. Aí Deus fala assim: Jó, quando eu estendi o céu, quando eu formei a terra, quem é que estava comigo? Aí Jó ele pensa e fala assim: Deus, eu falei como insensato, porque eu falei de coisas que eu não sabia. E depois, ainda nesse período de provação de Jó, tem um momento que ele fala assim: porque ainda que a minha carne ela se consuma e eu vire pó, ainda outra vez eu me levantarei em carne e verei a Deus com os meus olhos. Não vai ser outra pessoa que vai ver a Deus e vai me dizer como Ele é. Eu mesmo verei. E depois que a sorte de Jó é mudada, ele fala assim: antigamente eu conhecia a Deus de ouvir falar dele. Hoje os meus olhos o veem. Para você ver que quando você sai da zona de conforto, quando Deus te toca, Ele vai te provar, mas para você ser vitorioso, basta apenas você dar ouvido à voz de Deus e praticar o que Ele pede para você, que geralmente não é uma coisa muito difícil. É a gente que às vezes quer complicar o plano de Deus, quer complicar a obra de Deus, mas as coisas para Deus às vezes é simples, a gente que dificulta elas. Vendo aqui na Escritura, por exemplo, uma coisa clássica aqui: Adão, Deus criou ele, deu tudo que ele precisava, era um homem perfeito, colocou ele no paraíso, mas no paraíso ele fracassou. No paraíso ele fracassou, tendo Deus todo dia visitando ele ali. Mas chegou uma hora que Deus não estava perto dele, mas Deus estava vendo o que estava acontecendo. Aí vai a mulher dele, vê a árvore, vê que o fruto era bonito, aí ela já começou a cobiçar, porque o que Deus falou que não era para eles fazerem era comer do fruto. Mas ela olhou,
a escritura fala assim que ela viu que o fruto era bonito, viu que o fruto era bonito, não era pecado. Aí ela foi, pegou o fruto, pegar o fruto também não era pecado, mas ela comeu, desobedeceu a Deus. Aí foi dar para o marido, sabendo que era pecado, mas ali ele se desviou do caminho, ele estava na zona de conforto dele. Ele nunca pensou naquilo ali, nas consequências que ele ia trazer. Ele vai, come do fruto e caiu no deserto, ó, e caiu no paraíso ainda. Ó. Aí ao contrário, você vê Yoshua, foi levado para o deserto. O mesmo Satanás que tentou Adão, ele veio tentar Yoshua. Viu que ele estava com fome, falou assim: ah, você não é filho de Deus? Você tem poder. Pede para essas pedras se transformar em pão. Aí ele falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, Adão, ele só se deixou levar. E Yoshua, ele era diferente. Ele tinha um caminho para ele seguir. Ele tinha um propósito de vida. Ele não se deixou levar pelas coisas aparentes. Ele estava numa fraqueza ali. Diz que ele estava com fome, ele sentiu fome. E foi nessa hora que Satanás foi tentar ele. Ele vai tentar na gente, é na nossa fraqueza. A gente está na nossa zona de conforto aqui. Ah, está tudo bem. Não, quando você pensa assim, está tudo bem, é porque você tem que ir além disso ainda. Porque precisa de mais coisas para você fazer. Você viu na escritura outro caso de zona de conforto ali, de pessoas que elas achavam que estavam no caminho de Deus, mas elas não tinham sido despertadas. Você lê no livro de Isaías, no capítulo 1, logo no primeiro capítulo. Israel estava lá indo no templo, eles iam nos sábados, eles ofereciam sacrifícios, nas boas novas, nas festividades. Aí vem o profeta Isaías e fala assim: ouçam príncipes de Sodoma, escutem a lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Para um povo que estava guardando sábado, celebrando lua nova, praticando todas as festividades, oferecendo sacrifício. Aí ele fala assim, Isaías diz: o Senhor me falou que quando vocês vêm no templo, vocês erguem as mãos, eu viro as costas para vocês, porque o incenso que vocês vêm oferecer aqui é uma abominação. Porque aqui vocês fazem o que eu quero, mas não foi só isso que eu pedi para vocês virem aqui até os meus atos. Quando vocês saem daqui, vocês estão praticando mal, estão defraudando, estão indo diante de outros deuses, e depois vocês só vêm aqui e acham que está salvo. Eles estavam na zona de conforto. Aí vai o profeta Isaías, toca neles e fala assim: ó, desperta, porque o caminho que vocês estão seguindo não é um bom caminho. Deus não quer de vocês apenas vir aqui adorar a Ele, quer que vocês tenham uma vida transformada dentro da igreja e fora dela também. Aí você lê no livro de Jeremias, capítulo 7. Deus fala assim: Jeremias, vai até a porta do templo, fica parado na porta do templo e passa essa mensagem para todos que passar pelas portas ali para adorar. Aí Jeremias 7, ele para na porta, aí o povo está vindo para adorar. Aí ele fala: ouça, povo de Jerusalém, todos vocês que entram para adorar o Senhor por essas portas, olhai, e eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Vocês vêm até aqui e falam: ah, o templo do Senhor, agora nós estamos salvos. Mas o que o Senhor viu que vocês fazem lá fora? Vocês viram falsamente, vocês vão diante de outros deuses, vocês praticam abominação, e depois vocês vêm diante de mim e falam: ah, agora esse é o templo do Senhor. A gente vem aqui, a gente estende a mão, a gente fala que Deus é maravilhoso, a gente fala que ama a Deus, mas só na congregação. E lá fora, vocês não têm uma vida transformada, não? Porque se for assim para adorar Deus de lábios, qualquer pessoa pode adorar Deus de lábio. Uma frase que é muito dita hoje em dia, é um salmo de Davi, é um versículo que fala assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muitos falam isso daí, mas falam por falar, não falam de coração. Você vê, eles falam: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quantos deles podem dizer: feliz a nação cujo Deus é Yahushua? Quantos deles podem dizer isso? Olha o privilégio que nós temos. E às vezes a gente não dá valor para tudo que a gente tem aqui. A gente vem, adora, a gente passa uma boa mensagem, a gente canta um louvor, toca um instrumento, passa uma mensagem, mas às vezes é só de lábios, a gente não tem uma vida transformada por Deus. A gente não tem uma vida desperta por Ele. Porque fazer o que a gente faz aqui, vir na igreja, qualquer pessoa pode aprender a fazer isso. Ler uma mensagem, qualquer pessoa pode aprender, tocar um instrumento, cantar um louvor. Mas se tem uma vida transformada, é para qualquer um? Não é para qualquer um. Essas outras coisas qualquer um pode fazer. Aí a pessoa vem aqui: eu não conheço a vida pessoal de ninguém, eu não conheço o que cada um faz na sua vida particular,
mas o Senhor Yehoshua conhece. Esses homens lá, no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias, nenhum desses profetas conhecia a vida particular deles, mas Deus conhecia, porque o exterior ele estava vendo. Eles iam ter que oferecer sacrifício, guardar a festividade, mas o interior só Deus estava vendo. E se não é Deus usar o profeta para despertar a vida deles, do mal que eles estavam fazendo para a própria alma deles, talvez eles fossem até o final da vida daquilo ali. Em Isaías, Deus fala o que para eles? Deus corrige eles e faz uma proposta para ele. Fala assim: vinde, arrazoemos, vamos discutir sobre o que vocês têm feito. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se vocês quiserem me ouvir e me obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Olha como Deus é maravilhoso. Ele despertou Davi do erro dele, ele despertou o povo de Israel várias vezes. Alguns quiseram mudar, outros não quiseram. Cada um teve a sua paga. Mas vai de cada um. Ver o que você está fazendo na vida. Às vezes vir para a igreja, eu procuro fazer o melhor que eu posso. Eu vou na igreja, eu sei que eu estou indo para agradar a Deus. Eu não vou nem para agradar o irmão às vezes. Eu vou para agradar a Deus. Mas quando eu saio aqui da igreja, eu já começo a pensar no meu trabalho, eu começo a pensar na pessoa que fez mal para mim, e que eu tenho que retribuir ela. Eu começo a pensar um monte de coisa. Às vezes as coisas de Deus elas não são a primeira na minha mente. Mas para eu ter uma vida transformada, tem que ser assim. O texto que o Fábio leu recentemente foi o texto de João capítulo 7, que é o texto que fala da festa de cabanas. E o Yehoshua estava lá na Galileia, né, junto com a família dele. Aí os irmãos dele falam assim: tá chegando a festa, por que você não vai, se apresenta para todo mundo e você não faz milagres, vai lá, se apresenta para todo mundo para vocês serem conhecidos, seus milagres. Aí ele fala assim: o meu tempo ainda não chegou, o tempo de vocês ele está sempre presente. Vocês vão para onde querem, fazem o que vocês querem, mas eu sou diferente, eu tenho um propósito de vida, eu tenho um caminho para ser seguido. Aí quando ele fala assim: vocês podem ir, mas eu não vou. Ele fala assim: não vou. Aí eles vão e diz que ele, logo na sequência ele vai junto, só que ele vai oculto ali na festa. Aí chega na festividade, aí tem um monte de gente lá. Ué, mas e ele? Cadê? Diz que não falava abertamente dele. Mas e ele? Cadê? Onde é que ele está? Ele não vai vir para a festa? Aí eles falavam assim: ele é uma boa pessoa. Depois falavam: não, ele não é uma boa pessoa, ele só está enganando a multidão com essas coisas que ele faz. E ele oculto vendo tudo. Estava vendo tudo ali. O coração de cada um. Da mesma forma é a gente. A gente está aqui, eu não sei o pensamento de ninguém aqui, mas Deus está aqui, ele está vendo. Eu não estou vendo na festa de cabanas lá, ele está aqui também. Aí quando chega no quarto dia da festividade, diz que ele se rebela. E para onde ele vai? Primeiro lugar que ele vai para o templo. Aí ele começa a pregar. Ué, mas como que ele consegue falar tão bem se ele nem estudou? Para você ver que ele é uma pessoa diferente. Ele fala tão bem. Na conclusão desse texto, é aqueles lá, eles falou assim: ele está aqui na festa. Aí o sacerdote falou: prende ele, vai lá prender, mandou os caras prender ele, os soldados. Nossa, mas ninguém nunca falou como ele. Mas quem não percebeu do jeito que ele falava? Os irmãos dele perceberam isso? Não perceberam, eles não estavam despertos para isso. As multidões lá, a gente que falava mal dele no meio da multidão, despertou para as palavras dele? Não despertou. E era o próprio Deus ali, ó. O que os profetas desejaram ver, eles tinham cara a cara, presente ali com eles, eles não viram. O Emanuel do profeta Isaías era Deus conosco, era ele ali. Aleluia. Mas eles não conseguiram ver, porque eles não tinham uma vida desperta. Eles iam para o templo, eles adoravam a Deus, mas eles não buscavam a Deus de verdade. Outro exemplo é o publicano e o fariseu. Teoricamente, quem estava mais próximo de Deus era o fariseu. Ele mesmo fala: eu dou esmola, eu dou dízimo, eu oro todos os dias, eu faço jejum 2 vezes na semana. Ele falou assim: com certeza eu sou o que estou mais próximo de Deus, não sou igual esse publicano aí. E o publicano com simples palavras: Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Ele teve um coração desperto. Ele falou assim: eu não sou perfeito, mas eu sei que Deus quer que eu melhore. É como ele vai lá dizer: Senhor, eu sei que eu não sou bom, não sou perfeito, eu não faço tudo o que precisa ser feito, mas me ajuda a ser uma pessoa melhor. O fariseu não pediu isso, ele já se considerava uma pessoa melhor. Ele não podia ter uma vida transformada, porque para ele mesmo, ele não precisava de Deus. Porque o caminho que ele tinha é aquele que eu vou te falar: o seu caminho está sempre diante de você.
você faz o que você quer, vai para onde você quer. Outro exemplo, o próprio Yeshua diz que ele é preso, que ele é levado diante de Pilatos, aí ele é acusado, né, de tramar contra César e de se dizer rei dos judeus. Aí o Pilatos fala assim: você é o que eles estão dizendo? Você é o rei dos judeus? Qual a resposta dele? O meu reino não é deste mundo. Ele está mostrando que o caminho dele não é ser rei na terra. O caminho dele é ser rei em outro lugar, em uma pátria celestial. Ele é o rei da eternidade. Ele não é o rei de um mundo passageiro, que é o mundo terreno. Ele é o príncipe e rei do mundo vindouro, que é o reino eterno. Aí, da mesma forma, eu vou querer ler um texto. Esse texto aqui vai ser um texto mais longo, um texto do profeta Isaías. Ele fala sobre despertar nesse mesmo sentido. O profeta Isaías ser um homem desperto para Deus. É o capítulo 50 do profeta Isaías. É Isaías capítulo 50, eu vou ler a partir do versículo 4. Aqui, esse é um texto de um homem que ele fala que ele foi desperto pelo Senhor. Ele diz assim, eu vou ler do Isaías 50, do versículo 4 até o versículo 10. Ele diz assim: o Senhor me deu uma língua de sábio, para saber sustentar com palavras o que está cansado. Cada manhã me desperta o Senhor, cada manhã desperta o meu ouvido, para que eu escute como aqueles que aprendem. O Senhor me abriu o ouvido, e eu não fui rebelde, nem me voltei atrás. Eu ofereci as minhas costas aos que me açoitavam, e minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não apartei meu rosto das injúrias e de cuspes. Porém, o Senhor me ajudará, portanto não estou envergonhado. Por isso tenho posto o meu rosto como uma pedreira, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário que se aproxime de mim? Sim, o Senhor me ajudará. Quem contenderá contra mim? Vê aí que todos eles gastam como a veste, a traça os comerá. Quem entre vós teme ao Senhor e escuta a voz do seu servo, ainda que ande em trevas, careça de luz. Profeta Isaías: todas as manhãs o Senhor me desperta, todas as manhãs ele desperta o meu ouvido, para que eu ouça e aprenda como um discípulo. Olha a diferença de alguém que é desperto. Ele falou assim: todo dia o Senhor me desperta. As pessoas falam mal de mim, eu não me desvio, eu tenho o meu caminho para seguir. As pessoas batem em mim, elas são apenas seres humanos. O que me protege é Deus. Quem vai contender contra Deus? Se o Senhor me desperta, se o Senhor me deu um ouvido para ouvir como que aprende, ele vê a lei, ele fala assim: eu tenho que agradar a Deus. Ele falou assim: o Senhor encheu de boas palavras a minha boca. Para quê? Ele fala: para poder sustentar o que está cansado. Da mesma forma, a gente vem aqui nas festividades, no Shabbat, o Senhor tem enchido a nossa boca de boas palavras. Mas a gente tem sustentado o cansado com ela? A gente tem alimentado quem está com fome? Essa é a questão. Deus, ele tem mostrado o caminho. A gente que decide se vai seguir o caminho ou não. No livro de Deuteronômio, depois que Deus libertou Israel, deu leis para eles e falou assim: hoje eu coloco diante de vocês o bem, o mal, a vida, a morte, bênção e maldição. Eu sugiro que vocês escolham o bem, para que vivais e possuais esta boa terra sob o juramento que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Todo dia é uma escolha. Eu posso acordar todo dia e decidir fazer o que eu quero fazer na minha vida. Ou eu posso acordar todo dia e falar: Senhor, desperta o meu ouvido, para que eu escute como aqueles que aprendem. Então, dessa forma, eu espero que este resumo aqui do que foi o despertar de Deus, que no mínimo que tenha sido, a gente possa falar assim: realmente alguma coisa eu preciso mudar. Eu preciso sair da minha zona de conforto. E muitos homens, usados grandemente por Deus, eles caíram foi na zona de conforto deles. Outros estavam ali fora da zona de conforto, como foi José, como foi Jó, completamente fora da zona de conforto. E foi aí que eles engrandeceram a Deus. Foi aí que eles tiveram certeza que o caminho deles que eles tinham para seguir era o caminho na direção do Senhor Yeshua.
Dessa forma, eu agradeço por poder participar desse curso, de trazer essa breve mensagem aqui, que o Senhor ele fale o melhor do coração de cada um. Procure todo dia, despertar alguma coisa, porque a gente sempre tem o melhor para fazer, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, cabe a cada um de nós despertar alguma coisa. Cada um tem alguma coisa para melhorar na vida. A gente vem aqui às vezes 10, 20, 30, 40 anos e fala assim, já sei o que tem para fazer, eu já adoro a Deus de tudo aqui. Mas às vezes assim, a gente está achando que está com 2 pés no céu e está com 2 fora dele. Eu já estou 40 anos e não tenho para mudar em 40 anos aqui. Eu já aprendi tudo. Mas sempre tem alguma coisa para mudar, sempre tem alguma coisa para melhorar. Cabe a cada um de nós saber o que tem para melhorar. Melhor do que a gente conhecer a nossa vida é Deus. Fala assim, Senhor, eu acho que eu estou perfeito, mas tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Sempre vai ter alguma coisa. Se você pedir para Ele te mostrar, Ele vai mostrar. Porque Ele é o Deus que quer salvar a gente. Da mesma forma que Ele abençoou Jó, abençoou José, Ele quer fazer com cada um de nós também. Basta às vezes a gente sair da nossa zona de conforto, porque é ali que Deus quer atuar na nossa vida. Dessa forma eu agradeço a oportunidade e que o Senhor abençoe a cada um, que tenha um restante de festividade abençoado e que Ele abençoe o restante do ano dos irmãos também. Eu agradeço a oportunidade. Minha alegria de servir.
caminhasse para Jerusalém, passou através da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Eles pararam à distância e elevaram a voz para lhe dizer: Yehoshua, mestre, tem piedade de nós. Vendo-os, Yehoshua lhes disse: Ide, mostrar-nos aos sacerdotes. Ora, enquanto iam, foram purificados. Um dentre eles, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Lançou-se de rosto em terra aos pés de Yehoshua, rendendo-lhe graças. Ora, era um samaritano. Então Yehoshua disse: Acaso os 10 não foram todos purificados? E os outros 9, onde estão? Não se achou ninguém entre eles para voltar e dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele lhe disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, irmãos, aqui nós vemos que dos 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou. E a gente pode ler essa parábola aqui e pensar: nossa, como os outros 9 que não voltaram para agradecer foram ingratos. E isso acaba sendo uma hipocrisia da nossa parte. Porque muitas das vezes nós só buscamos a Deus quando nós queremos comprar uma casa, um carro, ou quando um de nós está doente. E não podemos fazer isso, devemos buscar Ele em todo o tempo. Eu vou chamar essa para frente da sua luz. Almas que necessitam de novo de Deus, feridas incuráveis aos olhos do ser humano, servos do mesmo Deus pela fé, filhos de Israel, tanto ressentimento, mágoa dentro do coração. Todos têm sede de salvação, mas é tão difícil pedir e ceder o perdão, de vergonhas de humilhar perante o seu irmão. Mas naquele dia vai ser grande sua decepção, não vai parar de pé diante do Rei dos Reis. Não vamos esperar para ver, é tempo de se arrepender. Corajosa que se humilha pelo amor de Mashiach, aquele que foi ferido e disse com sinceridade: que perdoe aquele purgão, peguei contra barcos, contigo me amoleci. Se meu coração deveras tinha tanto amor, o que eu deveria era ter clamado a Deus assim. Perdoe, ó meu Pai, o meu irmão, que hoje feriu meu coração. Não deixe que a mágoa nos envolva, mas que o teu amor torne nova todas as coisas.
de cabelos, mas um grupo de jovens. E eu vou ler um versículo. Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andamos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor e Yahushua Mashiach, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Assim eu gostaria de oferecer um louvor assim, Deus. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos, para fazer-nos voltar, ó Deus, e faz resplandecer o rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustenta com pão, lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. E assim agradecemos a oportunidade. Nosso Pai seja convosco. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente pela festividade, agradecer pelas pessoas que
razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Machia e Yehoshua, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Yehoshua Machia. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E para a igreja, né, eu espero que nós tenhamos não só sabedoria, mas discernimento do despertar que a gente precisa ter. Né? Nós temos muitos dons, nós temos palavras maravilhosas de irmãos, de testemunhos de irmãos que vivem hoje que a gente não tem a capacidade de colocar na Bíblia, né? Não tem nenhum escritor que faz o livro do testemunho do irmão Fábio, o livro do testemunho de vida do irmão Wesley, da irmã Ivone, da irmã Yane, mas a gente tem muitas coisas, muitos testemunhos que são grandes o suficiente para ser um livro da Bíblia, né? Nós podemos criar salmos, nós podemos contar atos, né, grandiosos de Deus também, como está escrito nas Escrituras, né? Falar da nossa própria experiência. A gente vive aqui o que nós temos aqui na Bíblia, mas nós temos muita vivência do Eterno também no nosso meio, né? Muitos testemunhos, muitas coisas que nós podemos levar para avivar nossa fé, né? Para despertar a gente, para viver o que um irmão teve de experiência, o que o outro teve de experiência, e nós possamos ter sabedoria para buscar isso, né? Agradecer aos jovens também pela determinação deles, pela dedicação, né? Pelo buscar do Eterno e aprimorar os dons. O Senhor, do ano passado para cá, Ele deu mais dons, Ele deu mais capacidade, Ele deu mais virtude. E por isso tem mais adoração, tem mais preenchimento, mais Espírito do Eterno entre eles, né? E eu sou grata a Deus por isso, que continue sendo assim, terão muitos e muitos anos de favor e que todos eles possam separar este dia para poder adorar, fazer a adoração deles aqui na frente, né? E como agradecimento, eu gostaria de deixar um pouco também diante do Eterno.
ouvir. Agora a gente vai iniciar uma sequência de louvores festivos. Eu convido a igreja a levantar, afastar as cadeiras e dançar a presença do Rei.